Portugal absteve-se. A Assembleia Geral da ONU declara tráfico de escravos como crime mais grave contra a humanidade. Bom, pessoal, neste vídeo aqui vamos abordar aqui um assunto muito importante e eu acredito ser pertinente, né? Porque divide opiniões. Afinal de contas, o que é retratação histórica? Qual é a retratação histórica que os africanos, afinal de contas, precisam e qual é a que eles merecem? Entende? O mundo moldou muito, rapaz. E quando Portugal se absteve, mano, todos os portais diabolizaram Portugal. Pela história, né? Todos nós sabemos que Portugal foi o país que mais descobriu lugares. Descobriu não. Que chegou primeiro. Foram os caras que desbravaram o mundo, foram os pioneiros, certo? Então, diabolizando Portugal, querendo ou não, atrai cliques, certo? Se você entrou nesse vídeo aqui porque viu que o título diabolizou Portugal, tá legal. Era só para te chamar para você ouvir uma coisa muito mais importante do que isso, entendeu? Agora vamos lá. Portugal esteve-se a Assembleia Geral da ONU a Assembleia da ONU declara tráfico de escravo como o crime mais grave contra a humanidade. Bom, pessoal, existem mais países que se abstiveram, certo? Afinal de contas, o que é que nós vamos encontrar nessa matéria? É isso que a gente vai ver aqui. Eu vou ler a matéria e realmente no final do vídeo eu vou dar aí um ponto de vista, sabes? Leva em consideração que é um ponto de vista. Já tem pessoas que gostam de enforcar só os outros, né? É um ponto de vista, né? E vamos falar também sobre essa problemática dos presidentes africanos quererem sempre bater na tecla da retratação. Não, da retratação histórica não. Como é que se diz? Como é que se é? É retratação histórica. Exatamente é isso. Retratação histórica, reparação histórica. A Assembleia Geral da ONU aprovou na quarta-feira uma resolução que declara o tráfico de africanos escravizados e a escravização racionalizada como o crime mais grave contra a humanidade e defende reparações históricas numa votação em que Portugal se absteve. O texto apresentado à Assembleia pelo Ghana e co-patrocinado por dezenas de Estados-membros da ONU obteve 123 votos a favor, 3 contra e 52 abstenções dos 193 Estados-membros da ONU. Votaram contra os Estados da América, Israel e Argentina. Cara, só elite. Só elite, são países elites, né? Podemos chamar assim. A Argentina tem uma fama muito negativa e eles lá acham que é brincadeira. E atualmente o Brasil é o país que está a dar uma lição, um banho de balde de água fria para os argentinos, né? Porque eles acreditam que racismo é brincadeira. Então o Brasil, a legislação brasileira, na verdade, acaba mostrando ao contrário. Tanto é que condenou uns poucos argentinos e alguns foram até condenados em pagar indemnizações sérias. Algumas pessoas estão presas seriamente. Isso não é mais novidade, certo? Tá bom, vamos lá dar uma sequência aqui. Entre os estados que copatrocinaram a resolução então estão Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Entre os restantes membros da comunidade dos países de língua portuguesa, também Brasil e Timor-Leste votaram a favor. A resolução aprovada insta, atenção, começa aí, os Estados-membros da ONU a considerar pedir desculpa pelo tráfico de escravos e a contribuírem para um fundo de reparações. Pede medidas de restituições, compensação, reabilitação, satisfação, garantias de não repetição e alterações às leis, programas e serviços para combater o racismo e a discriminação sistemática. Apela à restituição imediata e sem entrave dos bens culturais, objetos de artes, monumentos, peças de museu, artefatos, manuscritos e documentos e arquivos nacionais que tenham valor espiritual, histórico, cultural ou de outra natureza para os países de origem sem custo. Os textos de caráter histórico classificam a escravatura e o comércio transatlântico de escravos como a mais desumana e duradoura injustiça contra a humanidade devido à sua ruptura, escala, duração, natureza sistemática, brutalidade e consequências duradouras. Sublinha igualmente a importância de abordar as injustiças históricas que afetam os africanos e os afrodescendentes de uma forma que promova a justiça, os direitos humanos, a dignidade e a cura, e defende que as reivindicações de reparações representam um passo concreto para remediar as injustiças históricas. Ao contrário do Conselho de Segurança da ONU, as resoluções da Assembleia Geral não são juridicamente vinculativas, mas refletem de forma importante a opinião mundial. Abre aspas. Hoje, reunimos-nos em solene solidariedade para afirmar a verdade e seguir um caminho rumo à cura e à justiça reparadora.
afirmou o presidente do Ghana, John Dramani Mahama, um dos principais idealizadores da resolução antes da votação. A adoção desta resolução serve como uma salvaguarda contra os esquecimentos, argumentou, acrescentando, abre aspas, que fique registrado que quando a história chamou, fizemos o que era certo para a memória dos milhões que sofreram a indignidade da escravidão. O embaixador interino do Reino Unido da ONU, James Kariuki, afirmou que a história da escravidão e as suas consequências devastadoras e impactos duradouros jamais devem ser esquecidos. Contudo, o Reino Unido absteve-se porque, em primeiro lugar, defende firmemente a ideia de que não se deve criar uma hierarquia de atrocidades históricas, alertando para o risco de minimizar as experiências de comunidades cuja trauma e sofrimento foram sentidos com a mesma intensidade. Além disso, países como o Reino Unido há muito que rejeita o pagamento de reparações, alegando que as instituições de hoje não podem ser responsabilizadas por erros do passado. Nesse sentido, Kariuki declarou que não existe a obrigação de reparar atos históricos que, à época em que foram cometidos, não constituíam violações de direitos internacionais. Ao aprovar a resolução, a Assembleia Geral reafirmou a importância de abordar os erros históricos da escravidão. O documento incentiva a contribuições voluntárias para promover a educação sobre o comércio transatlântico de escravos e pede à União Africana, a Comunidade Caribenha e a Organização dos Estados Americanos que colaborem com órgãos da ONU e outras nações em prol da justiça reparatória e da reconciliação. Esse foi um dos poucos textos que eu achei ser satisfatório, porque eu encontrei diversos textos, mas o foco central é qual? É quando nós estamos a falar sobre reparação histórica e a gente fica metendo alguma coisa que tem a ver com o desenvolvimento ou investimentos financeiros dentro do continente africano. Entendeu? Até agora, genocídio é considerado como a maior atrocidade, o maior crime contra a humanidade, certo? E aqui na África, muitos países sofreram genocídio, entende? Um dos genocídios que foi reconhecido recentemente foi o genocídio que aconteceu na Namíbia, onde na qual o trota alemão, o cara cometeu um genocídio catastrófico tudo por causa de terra que não era deles, entende? A Alemanha ocupou aquela região por pouco tempo, mas cometeu atrocidades que mais tarde veio ser reconhecido não só pelos descendentes de Voltrota, mas também por aqueles que hoje governam. E o governo alemão já veio publicamente admitindo que sim, aquilo que aconteceu é uma atrocidade e historicamente precisa ser reconhecido e ser contado do jeito que ela era. Diabolizar aqueles que foram o diabo naquele momento, entendeu? Meter chifre a quem merece chifre. Uma das compensações que ele sugeriram, um investimento equivalente a esse valor, serviria primeiro para urbanizar regiões habitáveis, investir em minérios, além disso também meter ali fábricas farmacêuticas alemãs e fábricas automotivas. Isso num período de certo tempo, acertado lá entre eles. As autoridades internacionais, no princípio, estavam relutantes. Eles não queriam, mas no final das contas eles acabaram cedendo. E aplaudiram aquele ato e aquele reconhecimento. E em troca, eles pediram que devolvessem artefatos que, quando foi retirado da Namíbia, o povo da Namíbia enfrentou sérias consequências climáticas. Os artefatos são estes que estão a passar aqui na tela. E esses artefatos sim voltaram na Namíbia. Aquilo foi uma reparação histórica, entendeu? Mas teve dinheiro em volta. Mas agora, no âmbito geral, quando estamos a falar da África, uma reparação histórica, se a gente pensar no âmbito monetário, a gente primeiro vamos entrar numa disputa judicial que nunca vamos vencer. E segundo, vamos parecer sempre os bobão da história, sabes? Uma das maiores reparações históricas que o povo africano precisa realmente, acredito que seja reconhecimento daquilo que aconteceu no passado. Isso não é só para os africanos, mas sim para aqueles que são descendentes dos africanos que foram levados daqui da África. Então, reconhecer primeiro, contar a história do jeito que ela é, parar de manipular a história quando se trata sobre África é reparação histórica, entende? Desinstitucionalizar o racismo, o preconceito é reparação histórica. E nós não estamos a falar de caderninhos assinados,
livros guardados em chave. Nós estamos a falar coisas práticas. E por outra, uma das maiores reparações históricas também que pode-se ver neste acordo que eles fecharam, acredito fortemente que seria a devolução de todos os recursos históricos que levaram daqui. Tudo que tem a ver com nossas crenças, nossas gandalas, o caralho, tudo tragam para cá. Entendes? E realmente contem a história que contam. Lembram aquela parte do filme do Wakanda, que removeram alguma coisa do Benin, não sei quantos. Pessoal, existem muitos artefatos que são históricos, que povos são reféns daquela usurpação. Entendes? Se aquela toda merda voltar aqui para a África, já tá bom para nós. Entendeu? Volta, conta uma história real, diaboliza quem é diabo de verdade, entendeu? E parem de contar a narrativa na qual acaba vitimizando o africano. Ponto. Isso, na perspectiva de um africano, acredita que seria uma reparação histórica. Contar a história do jeito que ele é. Sabes? Revisar os livros de história. Contar as barbaridades. Os sequestros, as matanças, os estupros, caralho, tudo. Tem que contar lá. E quando eu falo contar, estou a falar que todo mundo deve ter acesso. Isso é reparação histórica. Ponto. Agora, se a gente analisar muito bem sobre essa questão toda de reparação histórica, não reparação histórica, a gente vai dar uma pesquisada e vamos voltar no passado. E nós vamos encontrar que outros líderes que já presidiram a União Africana já discutiam sobre isso, já falavam sobre isso. Inclusive, o presidente de Angola foi um dos maiores pioneiros, claro, né? Nessa década que a gente segue, a querer que isso fosse ao plenário. Ele foi um dos pioneiros. Não foi ignorado, ele foi ouvido. E graças a Deus o Ghana teve a proeza de trazer aí algo muito bem escrito. E realmente foi aprovado e blá blá blá. Agora é. É do jeito que é. Agora o que é que acontece, pessoal? Pode ser visto primeiro como oportunismo. Oportunismo político, claro. Que é normal. Entendeu? Política não presta para nada, mas assim. A política é complexa, né? Tem resultados às vezes que não são satisfatórios popularmente, mas, pô, vai alcançar alguma coisa, entendeu? Pode ser visto também como mendigo histórico, entendeu? Ponto. Agora, vamos lá falar sobre as abstenções. As abstenções deixaram um pouco a desejar, porque, primeiro, Portugal foi um dos pioneiros. E Portugal, sendo um dos pioneiros, abster-se em declarar o tráfico de escravo como o maior crime contra a humanidade. Para os leigos, isso vai simbolizar que Portugal não se arrepende de tudo aquilo que os seus antepassados fizeram, certo? Vai sim. Mas é questão de analisar. Por que eles não aceitaram? Porque existe exigência ali que eles não vão poder cumprir. Como, por exemplo, ressarcir os países que eles penalizaram. Mas eu não vejo Portugal tentar ressarcir Angola. Angola, vamos querer tudo, vamos querer sangue. Entendeu? Moçambique, Brasil. E é só você ver que Portugal é um dos países que governou muitos territórios e esses territórios hoje em dia estão sedentos de sangue, estão sedentos de reconhecimento. Entendeu? Reino Unido. Reino Unido disse que não podemos hierarquizar as atrocidades históricas, porque isso pode sim levar à ideia de que estamos a minimizar situações que aconteceram com um determinado povo. Primeiro era genocídio, entendeu? O que aconteceu no Uganda, o que aconteceu com os israelitas, com os judeus, na verdade. Os israelitas não, com os judeus. O que aconteceu com os judeus, com os africanos, o que aconteceu com outros povos lá do Médio Oriente, o que aconteceu com os indígenas lá no Brasil, o que aconteceu com os indígenas nos Estados Unidos da América, entendes? E o que aconteceu na Namíbia. Tem muitos genocídios históricos, sabes? Então, eles vêm com um argumento desse gênero. É complicado tentar diabolizar esses países que acabaram se abstendo daquilo que seria a votação para o maior crime contra a humanidade, o crime mais grave contra a humanidade. Bom, pessoal, com certeza eu como africano, na figura de um cidadão, eu sou a favor também da reparação histórica, mas os moldes devem ser esse primeiro, entendeu? Primeiro os moldes devem ser esse. Reconhecimento, pedir desculpa, entendeu? Apaziguar a situação, porque existe muito sangue nos olhos dos líderes africanos. E eu não falo só daqueles que hoje em dia são presidentes, ditadores, não só. Eu falo daqueles que também não são ditadores, entende?
tem muito sangue dos olhos. E outra, o povo negro sofre muito discriminação, preconceito, sabes, subjugação. Tudo isso não vai ser resolvido, claro, com pedido de desculpa ou com devolução de artefatos. Mas, poxa, vai direcionar turistas, arqueólogos e outros manos historiadores aqui na África. Porque se os artefatos vierem aqui na África, eles não vão precisar ir para a Europa para conhecer os artefatos africanos. Seria um bom álibi para atrair o turismo acadêmico aqui na África. Meu, temos muito a ganhar com isso. Então, o plenário discutiu sobre isso e com certeza Ghana teve isso muito bem orquestrado, teve apoio da União Africana e Brasil, Angola, Moçambique, são países que foram pioneiros para bater muito nessa tecla e ter uma concordância parcial, mas a maioria, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Inscreva no canal, ativem a notificação de partilhar o vídeo. Nos vemos a próxima. Tchau.